Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo. A gente vai começar aqui agora. Eu espero que vocês estejam vendo aqui, eu e a Carol. Uma boa noite para todos. Eu sou o Alexandre Sierra, sou o fundador da Tenti. A maneira como a gente vai estruturar hoje, vamos ser duas apresentações de 30 minutos. Eu vou começar falando sobre a segurança de DevOps. A Carol depois vai falar um pouquinho sobre tecnologias que são usadas para proteger, né, ambientes modernos que são integrados com pipeline CI/CD, ambiente serverless de container. E a gente vai ter um espaço no final para responder perguntas, mas sintam-se à vontade para a qualquer momento ir submetendo perguntas ou no chat ou naquela ferramenta de perguntas especificamente. Carol, você quer se apresentar rapidinho, dar uma boa noite para todo mundo? Queria dar boa noite a todos, agradecer o tempo. Muito difícil concorrer com o palco de guerra do Moro com o Bolsonaro, mas a gente está com sala cheia aqui numa noite como essa. Eu queria agradecer o tempo de todos. Obrigada, Sierra, pelo convite. Maravilha, foi um prazer. Então vamos começar a falar. Vocês estão todos vendo a minha tela, eu imagino. Então vamos começar a apresentação. Eu dividi rapidamente o histórico da apresentação em falar em alto nível sobre o que diabos é DevOps, como é que segurança se encaixa nisso, tentar dar algumas orientações de alto nível. São 30 minutos de apresentação, então infelizmente a gente não vai conseguir chegar num nível técnico detalhado que nem nas apresentações do Montoro, mas a gente tem o objetivo de fazer mais webinars e falar especificamente de tecnologias mais para frente. Tá? Como diabos começa essa história de DevOps? A história de DevOps começa, em especial quando a gente está falando de desenvolvimento de sistemas, quando a gente fala de empresas que têm times internos que estão desenvolvendo aplicações, e a gente começa com uma metodologia que hoje em dia é conhecida como Waterfall, né, ou cascata, né, que é a metodologia primeira de gerenciamento de desenvolvimento de software, de projetos de TI, que herda daquele conhecimento clássico de gerenciamento de projetos, que PMBOK, de você meticulosamente planejar tudo desde o início, você tentar prever o tempo que vai levar, o custo que vai ter, quando você vai entregar cada coisa, e você fazer o projeto em fases muito grandes. Então, você tem uma fase muito grande de levantamento de requisitos, que você levanta todos os requisitos. Você tem uma fase muito grande de desenho de arquitetura, em que você desenha toda a arquitetura. Você tem uma fase muito grande de codificação, que você escreve todo o código. Você tem uma fase muito grande de teste, que você faz todos os testes. E, finalmente, anos depois, você entrega um software, né, com alguma sorte no final do processo. E o desafio disso é que não funcionou bem. É natural que as pessoas tenham tentado usar um tipo de conhecimento que veio de outras áreas, né, de engenharia, para software, mas não funcionou bem por um conjunto de motivos que não vale a pena explicar em muitos detalhes aqui, mas os principais são que existe muito mais mudança envolvida em software do que existe quando você está construindo uma represa, né? O rio é o mesmo, a montanha não vai mudar no meio do projeto, sabe? A vazão do rio é aquela, as leis da física não vão mudar. Software, a sua empresa muda, seus processos mudam, os requisitos de mercado mudam, tudo muda. E se você demora 1 ano, 2 anos para entregar alguma coisa, quando você entrega, ele já não atende mais os requisitos, porque os requisitos mudaram no meio, né? E apesar de a gente não fazer mais isso dessa forma, se você for parar para pensar, muita gente que está seguindo o ITIL, que está seguindo o ISO 20000, ainda está um pouco contaminado com essa maneira de pensar, de que a gente precisa planejar tudo meticulosamente antes, e que se a gente tentar fazer as coisas muito rápido, vai dar chabu. Então, um exemplo clássico é, quantas empresas vocês conhecem que implementam gestão de mudança em que as reuniões do time de gestão de mudança não são mensais, né? Então, você vê que ainda um resquício desse tipo de pensamento. E o que aconteceu foi uma revolução. A revolução que foi publicada nesse documento aqui, chamada de Agile Manifesto. Foi quando apareceu o que hoje a gente conhece como desenvolvimento ágil, né? Que começou pelos times de desenvolvimento. Foi um grupo de pessoas que se juntou e que criou isso aqui, que ressoou no mundo todo e que hoje impactou a maneira como o desenvolvimento funciona, e que falaram: a gente tem que fazer diferente, software é diferente, TI é diferente de outros tipos de atividade. Para começar, desenvolvimento de software não é um projeto, é um processo.
você está constantemente, o software é uma coisa viva que vai estar constantemente mudando e por um período indeterminado. Então, lidar com mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. Você ter uma coisa que funciona, software escrito e operando, é muito mais importante do que ter uma documentação super detalhada de planejamento. Pessoas são muito mais importantes do que processos e ferramentas, né? Que é uma maneira completamente diferente de lidar com o processo de desenvolvimento, de gerenciar tecnologia e processos de desenvolvimento, que trouxe um conjunto de mudanças na maneira como o software é desenvolvido e que tornou o processo muito mais rápido. Uma das principais mudanças tem a ver com o fato de que, sabe aquele ciclo? Levantar requisitos, desenhar arquitetura, escrever o código, testar e depois botar em produção? Ao invés de você fazer isso uma vez a cada 3, 6 meses, 12 meses, como a gente já viu, e ainda vê até hoje em empresas, né? Quando você está lançando um software, você começa a fazer isso a cada uma semana, 2 semanas. Você começa a fazer, em vez de fazer isso para o software inteiro, você vai pegando pedaços cada vez menores e você aplica esse ciclo inteiro, todas essas fases, de forma muito rápida. De tal forma que você está mais rapidamente entregando valor. Da mesma forma que dinheiro tem valor em função do tempo, você ganhar $1 milhão daqui a 10 anos é muito menos bom do que você ganhar $100 ao ano daqui até lá, né? Porque você vai ter o dinheiro antes, né? Você entregar funcionalidades parciais de um software antes e features novas mais aos poucos te permite, primeiro, entregar mais valor mais rápido e, segundo, permite, quando você entrega uma coisa pequena, você ainda não investiu muito nela. Se quando você entrega essa coisa, você percebe, putz, a minha premissa estava errada, o cliente não gostou, o cliente não trabalha da forma que eu achei que ele trabalhava. Você pode rapidamente corrigir e fazer diferente da próxima vez, ou voltar atrás, e você não gastou muito tempo, você está aprendendo mais rápido. E isso fez uma diferença tão grande, mas tão grande com o desenvolvimento, que impactou o resto do processo. Porque o que aconteceu foi, de repente, os desenvolvedores estavam entregando versões novas de software quase que diariamente, e o time de operação, que estava acostumado a só ter que subir coisas para a produção uma vez por mês, falou, opa, peraí, a coisa não vai funcionar. Eu não tenho gente suficiente, meus processos não funcionam, a minha realidade não dá certo. Eu não consigo trabalhar da maneira que eu trabalhava, com aquela estratégia de gestão de mudança, com aquela estratégia de operação, em que eu fazia toda essa migração dessas coisas manualmente, que eu tinha que inspecionar manualmente todas as mudanças e ter tudo fortemente documentado. Isso não vai funcionar mais com esse novo paradigma da área de desenvolvimento entregando software com essa frequência. E daí nasceu a necessidade da área de operações acompanhar a maneira de pensar de Agile. E DevOps não é só Agile aplicado a operações, não é isso. Mas essa foi a causa, né? Foi o estopim que gerou essa necessidade. Tá? E qual é a principal característica de DevOps? Eu acho que tem duas. Né? A primeira tem a ver com accountability e automação. Você vai ter muito menos controles prévios para as coisas. Em vez de você ter que fazer análises detalhadíssimas antes de uma mudança, o que você vai fazer você vai tornar fácil reverter aquela mudança, você vai tornar fácil identificar que mudança causou um problema e você vai tornar fácil entender quem fez aquela mudança para tentar entender como revertê-la. Então você troca, ao invés de você tentar controlar tudo antes e desacelerar o processo, que era aquela mentalidade, né, que se eu for muito rápido, as coisas vão ficar mais arriscadas, menos estáveis, piores. Então eu vou desacelerar, eu vou botar pausas, eu vou botar momentos em que um ser humano tem que parar, analisar aquilo e tomar uma decisão. E DevOps vai pelo caminho contrário. Vamos fazer as mudanças fluírem, né? Ao ponto de que você vê empresas fazendo 50 deploys para produção por dia de um mesmo produto. Ou se você juntar grandes empresas como a Amazon, Google, a Netflix, eles fazem deploy milhares de vezes por dia, obviamente juntando diversos ambientes. Como é que eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso com automação. Não é um ser humano mais que está fazendo esse deployment. É um pipeline de CI/CD. Ele não está tendo revisões profundas e resmas de documentação submetidas para um Change Approval Board antes de cada mudança dessa. Existe uma premissa de que as coisas foram adequadamente testadas e que os desenvolvedores vão ser responsáveis por ajudar a corrigir o problema quando ele acontecer, não vão simplesmente jogar o código do outro lado do muro e dane-se o pessoal de operações. Né?
E tem uma outra característica muito interessante. Quando você faz mudanças menores cada vez, cada mudança tem menos risco. Eu participei de processos de desenvolvimento em empresas que não seguiam essa modalidade de trabalho, faziam deploys a cada 3 meses. Toda vez que tinha um deploy, alguma coisa dava problema, eles tinham que fazer rollback da mudança inteira. E depois de gastar quase um mês falando, bom, das 150 mudanças que a gente está fazendo deploy junto, né, porque se você está fazendo mudanças a cada 3 meses, você tem várias mudanças que estão indo para a produção ao mesmo tempo. Então, toda vez que alguma coisa dá errado, você tem que fazer rollback das 150 e depois descobrir qual das 150 deu errado. Depois tem que falar para o desenvolvedor. Sabe aquele negócio que você desenvolveu 2 meses e meio atrás? Que você nem lembra mais do código que você escreveu? Pois é, agora a gente tem que fazer troubleshooting disso. Então, é tudo mais complicado, é tudo mais arriscado, é tudo mais difícil de reverter. Enquanto que se você acabou de escrever um pedaço de código, ele acabou de subir para a produção, deu um problema, está tudo fresco na sua cabeça enquanto desenvolvedor, você vai trabalhar junto com um time de Ops, você vai reverter aquilo ali, em especial se o rollback puder ser automatizado, e você vai voltar e testar de novo e resolver mais rápido. E o ponto é, a maior parte dos times de segurança, naturalmente, porque tudo isso é muito novo e começou por áreas que não são a nossa, ainda estão pensando da forma antiga. A gente ainda tem o cacuete em segurança, porque a gente é muito avesso a risco, e tem que ser, né? Você não pode pensar num publicitário que é conservador, que gosta de seguir processos e pouco criativo, e nem num contador super criativo que odeia processos e odeia controles minuciosos, né? Então, assim, a gente em segurança é avesso a risco por natureza, né? E por isso a gente tende a ver essa iniciativa de DevOps, de tentar, vamos remover controles prévios, vamos deixar as coisas acontecerem e recuperar ao invés de prevenir. Vamos dar mais responsabilidade para as pessoas, e a gente está logo pensando, mas que pessoas são essas? Será que eu posso dar responsabilidade para elas? É o nosso cacuete. Mas, infelizmente, o movimento de DevOps e o movimento Agile trazem tanto benefício para o negócio que é uma mudança inevitável. E a notícia não é ruim para a segurança, não é assim, legal, está trazendo benefício para o negócio, então vamos ter que engolir perda de segurança. Então, a parte ruim que eu vou ter que contar para vocês hoje é que segurança vai ter que mudar. A parte boa é que essa mudança é para melhor. O nosso trabalho vai ficar mais fácil e a segurança das empresas vai aumentar. Então, vamos olhar como, tá? Esse estudo é um estudo muito interessante, chama Accelerate State of DevOps, né? É um estudo que é feito por um conjunto de empresas, mas em especial o Google está muito forte, é o principal financiador dessa pesquisa. Uma pesquisa que está rodando há acho que mais de 10 anos, através de levantamento de dados de profissionais e empresas que atuam na área de desenvolvimento de software. E eles medem essencialmente 4 tem um monte de medições, mas eles têm historicamente a medição de 4 variáveis-chave, né? 2 relacionadas à velocidade do desenvolvimento, né? Ou throughput de produção de código, produção de sistemas, e 2 relacionadas com estabilidade. Então, uma delas, que é a frequência de deployment para a produção, né, de código, o tempo que demora entre o código ser escrito e ele ir parar em produção, que é o lead time, né? Então, essas são as 2 medidas de velocidade. E a gente tem as 2 velocidades de estabilidade. Quanto tempo demora para você se recuperar de um incidente? Então, você foi depois de alguma coisa e tinha um problema. Você precisa voltar atrás e se recuperar desse problema. Quanto tempo demora? E qual é a porcentagem de mudanças que efetivamente causam problemas, que falham, né? E olha que interessante, eles separam as empresas em 4 categorias, né? Elite é a mais alta, né? E até os high performers, medium performers e low performers. Quando você compara os elite performers com os low performers, acontecem 2 coisas interessantes. Primeiro, são esses números que vocês estão vendo aqui na esquerda, a magnitude dos números. Então, os elite performers fazem deploys 208 vezes mais frequentemente, e eles são 106 vezes mais rápido, né, naquele tempo entre o código ser escrito e ser colocado em produção. Mais do que isso, eles são 2.604 vezes, em média, né, mais rápidos em se recuperar para um incidente. Alguma coisa deu errada, fazer um rollback. Por quê? Porque cada mudança é menor. Então é mais rápido você voltar atrás. E provavelmente, se eles estão nesse nível de velocidade, eles estão automatizando o deploy, eles também conseguem automatizar o rollback.
e voltar para um estado, fazem A/B testing, tem todo tipo de controle para ajudar isso. E tem 7 vezes menos falhas em mudanças do que os Elite Performers, do que os Low Performers. Então, olha que interessante. A premissa antiga do modelo Waterfall e o nosso cacuete enquanto profissionais de segurança é que quanto mais rápidas as mudanças acontecem, menos controle a gente tem, vai dar M, vai dar tudo errado. A gente vai ter mais incidentes, os incidentes vão ser mais, o ambiente vai ser mais caótico. E o que esse estudo mostra ano após ano, e isso bate com a experiência de quem está em empresas que adotam isso, é que ou você é bom nas 4 métricas, ou você não é bom em nenhuma. Não é que quanto mais velocidade você tem, menos estabilidade o seu ambiente tem. Não, essas coisas aumentam juntas. Quanto mais velocidade você tem, mais as suas métricas de estabilidade também aumentam. E repara, se você consegue mais rapidamente colocar código em produção, na hora que você precisar fazer um patch de emergência numa aplicação, você consegue fazer mais rápido. Se quando uma aplicação está fora do ar, você consegue reverter para o código atual mais rápido, na hora que você descobre uma vulnerabilidade, você também consegue voltar atrás e fazer rollback daquela mudança mais rápido. Se você tem menos bugs indo parar em produção, porque você está tendo menos falhas, vulnerabilidades são um subconjunto de bugs. Então, você vai ter menos vulnerabilidades em produção, né? E a gente vê aqui que os Elite Performers têm 1,7 vezes mais chance de ter grandes, boas métricas de disponibilidade, né, de uptime, do que os Poor Performers, né? Isso aqui é um breakdown, pelo menos da pesquisa mais recente, que é de 2019, né? 20% das empresas nessa categoria de Elite, que são basicamente múltiplos deploy per day. Então, repara, reunião de CAB uma vez por mês, você falar que você está fazendo DevOps, está fazendo Agile, não, né? Sorry, não é o caso, né? Então, vejam como as porcentagens vão mudando, né? As empresas de elite, de novo, estão crescendo sempre nas 4 métricas ao mesmo tempo, né? E esses números de múltiplos deploy per day para cada aplicação é muito interessante, né? Porque é muito contraintuitivo isso. É muito bom você ter dados reais para mostrar que a nossa intuição estava errada, né? E esse estudo é um estudo muito legal. Um estudo que quem fez foi a Veracode, junto com a Scientia, que é o State of Software Security, que está dando especificamente para segurança de software. E a coisa mais interessante aqui é a gente perceber de novo que são muito poucas empresas que estão fazendo scans com frequência. Se a gente for olhar ali, né, 36% das empresas fazem um scan por ano, né? E quem faz ali, né, tipo, próximo de um scan por dia, 0,3% das empresas apenas, né, pelo menos na base de dados da Veracode, né? Agora, olha que interessante o gráfico de baixo. O gráfico de baixo mostra que quanto maior a frequência com que você faz scans, menor a quantidade de tempo que leva para cada bug ser corrigido, em média. E isso, de novo, é absurdamente contraintuitivo. Você pensaria, cara, se o cara está fazendo scan com mais frequência, ele está pegando mais coisas. Se ele está pegando mais coisas, tem mais trabalho associado a fazer fixo de vulnerabilidades, então vai levar mais tempo para corrigir cada uma, né? Porque a quantidade de recursos de desenvolvedor é finita, né? Mas é exatamente o contrário que acontece. Você tem um pipeline azeitado, como as mudanças são menores, como é muito mais fácil e mais produtivo você corrigir ou fazer rollback de um problema, a produtividade dos desenvolvedores e do time de operações aumenta de tal maneira que eles conseguem fazer muito mais, tanto para entregar novas features, quanto para corrigir problemas de segurança. Então, todos esses benefícios ajudam segurança também. E a outra notícia, e aí o que segurança tem que fazer, então? Qual que é o caminho que segurança tem que seguir? O caminho que segurança tem que seguir, primeiro, é abraçar essa maneira de pensar, parar de brigar contra. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, você tem que se inserir no pipeline. Esse pipeline de produção, né, de requisitos, levantamento de requisitos, design, codificação, testes e deployment, vocês têm que entrar. E a brincadeira é o que se diz de shift left. Você tem que estar atuando como segurança cada vez mais à esquerda. Quanto mais próximo do início do processo você tiver, mais eficiente a sua área de segurança vai ser. E por que isso? Porque esse é um estudo clássico da NIST, que mostra que quanto mais cedo você detecta um bug, mais barato é corrigir esse bug. E mais uma vez, vulnerabilidades de segurança são um subconjunto dos bugs de um sistema.
É um bug que viola um requisito de segurança. É um bug que tem uma característica específica de comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da aplicação ou de um dado dela. Então, claramente, as vulnerabilidades estão compreendidas nessa análise. Repara, você deixar para corrigir um bug, como a gente faz, né, a nossa enxugação de gelo de patching, depois que o código já está em produção, é 30 vezes mais caro do que você, pelo menos, né, em média, certamente tem situações em que é muito mais caro que isso, do que você resolver isso no início, você já desenhar o produto de tal forma que ele já comece sem aquele problema, né? Então, economicamente, é muito mais interessante você estar cada vez mais à esquerda do pipeline. E vamos combinar, a área de segurança hoje vive na direita. Nós somos aqui que nem o Bolsonaro, estamos o mais à direita possível, né, desse diagrama, né, para fazer uma brincadeira com o comentário da Carol, né? Obviamente eu não vou discutir política aqui. Mas a gente está muito à direita. A gente está basicamente fazendo patch em ambiente de operação, monitorando o tráfego de rede em ambiente de produção, olhando tudo depois que o código está escrito, pronto e foi colocado lá. Isso é 90%, para ser bonzinho, do esforço e do orçamento dos times de segurança médios. E não só no Brasil, no mundo todo. Tá? E o que a gente precisa fazer é voltar e atuar cada vez mais em todo o ciclo, né? E seguir aquele conceito de não vamos parar o pipeline. A gente tem que empower as pessoas e dar responsabilidade para as pessoas, adicionar accountability para as pessoas, para que elas tomem decisões de segurança. Então, para dar alguns exemplos, né? A primeira coisa óbvia que você vai fazer quando você for dar shift left é que você vai entrar na fase de testes. Então, você vai pegar ferramentas e incorporar num pipeline de CI, né, de Continuous Integration, para fazer testes de segurança também, né? Agora, deveria haver código escrito, não só teste automatizado de ferramenta. Porque o problema de teste automatizado de ferramenta é como ele é feito genérico, para código genérico, tem uma grande quantidade de falsos positivos, né? Muito melhor seria você ter código escrito que é específico para a sua aplicação, para testar que alguma premissa de segurança dela está sendo seguida. Vou dar um exemplo. Você tenha usuários comuns e usuários administrativos. Você tem uma API. Você escrever um teste unitário lá no código, que vai ser rodado toda vez que o CI for rodado. Que você gera uma chave de API de usuário normal e tenta realizar todas as operações que só o administrador deveria fazer e garante que está tomando um erro 401, que está sendo forbidden, é uma coisa super simples de escrever. Se você adicionar isso, toda vez que um desenvolvedor fizer uma mudança no seu ambiente, você está testando isso. Se amanhã alguém acidentalmente quebrar o seu controle de autorização, o seu teste unitário vai pegar. E isso vai ser muito poderoso, porque vai evitar um problema muito mais cedo no pipeline. Então, botar as ferramentas é um começo, mas você tem que incorporar isso no código. A outra coisa de testes. Você fez um pentest, foram encontrados problemas, escreva testes unitários, escreva código que vai entrar no repositório de código da aplicação, que vai reproduzir aquelas técnicas de ataque e garantir que isso vai ser resolvido. O desenvolvedor, se ele quebrar alguma coisa e aquele problema voltar, ele vai aparecer ali de novo. E muito poucas áreas de segurança estão fazendo isso, né? Qualquer ferramenta que você gerar e que vai gerar feedback para o desenvolvedor precisa saber interpretar o que está sendo dito. Isso é muito importante. A área de segurança tem que escrever código, escrever bibliotecas seguras que vão ser recomendadas para o time de desenvolvimento. Em vez de usarem qualquer porcaria que eles acharam na internet, escreva você ou escolha você uma biblioteca, crie um padrão e ajude eles, mantenha isso. Participe das reuniões de code review, participe das reuniões de stand-up, né? Garanta que quando a arquitetura está sendo desenhada, a segurança faz parte da discussão. E, em especial, eu não vou ter tempo de falar isso aqui, porque meu tempo já está quase acabando, esse modelo DIE, Distributed Immutable Ephemeral. Hoje em dia, a infraestrutura te permite fazer coisas que nunca foram possíveis antes e que aumentam a segurança desde o início. Em vez de você ter um servidor que a pessoa vai entrar lá todo dia, aplicar patch, fazer configuração, faça servidores efêmeros, imutáveis e distribuídos com auto-scaling para você eliminar um monte de vetores de ataque de uma forma muito simples desde o início. E, principalmente, faça threat modeling. Garanta que as questões de compliance e de segurança são identificadas como requisitos funcionais da aplicação desde o início do levantamento de requisitos. Participe da discussão inteira. Então, para resumir, os principais conselhos. Time de segurança tem que ter desenvolvedor de software. Se a sua empresa desenvolve software,
principalmente. Mas mesmo antes disso, se você tem um CIEM, você precisa ter um desenvolvedor de software para escrever uma query, para escrever uma lógica de detecção, isso é código, quer você acredite nisso ou não. E se você tem desenvolvimento interno e você não tiver pessoas com background de desenvolvimento e que também conhecem de segurança no seu time, you are doing it wrong. Participe de todos os ritos e passos do processo de desenvolvimento. Você tem que ser uma pessoa que está contribuindo para o processo de desenvolvimento e não está chegando só no final para ser o chato que diz não pode publicar. Porque senão você está parando o pipeline. Times de dev e de ops têm que ser envolvidos em tudo que segurança está fazendo. Você está fazendo resposta a incidente, o time de dev e de ops tem que estar envolvido. Eles vão acordar de madrugada junto com você. Isso faz parte de accountability. Depois que você fizer um post-mortem do incidente, você analisou o que aconteceu e como vai resolver, tem que dividir com eles também. Mesmo que você tenha que ocultar, de repente, algumas informações, questões jurídicas, etc., você precisa dividir os aspectos técnicos com eles. Essa ideia de pensar que eles não estão preparados para a informação, ou que a gente falar daqui a pouco eles vão cometer fraude, todas essas coisas que eu sei que estão passando pela cabeça de vocês, é a maneira antiga de pensar. Você precisa ser capaz de dividir a responsabilidade com as pessoas, envolvê-las no processo, se você espera que elas tomem as decisões certas. E eles têm que estar qualificados para isso. Segurança tem que pagar pelo treinamento para dar conhecimento de segurança para o time de dev, ou de convencer os gestores de negócios de dev de financiar isso. Porque se as pessoas de dev e de ops não tiverem conhecimento para entender a linguagem que você está falando com elas, para entender o alerta que foi gerado por uma ferramenta que elas supostamente têm que resolver, ou no código ou na infraestrutura, você está enxugando gelo e nada vai ser eficaz. Todos os produtos de segurança precisam ter APIs. E eles precisam se integrar, se tiverem a ver com o desenvolvimento com software de segurança de aplicação, precisam se integrar no pipeline de CI/CD. Por quê? Porque para cada 100 desenvolvedores, tipicamente existem 10 pessoas de operação e uma de segurança. Se você não automatizar as atividades de segurança, se você não tiver as ferramentas funcionando e voltando automaticamente como feedback para as pessoas que estão operando os ambientes, desenvolvendo código, e você tentar virar um intermediário humano para isso funcionar, você já perdeu. Então, os produtos precisam ser automatizáveis, precisam ter APIs, precisam integrar com os ambientes de workflow, precisam integrar com o ambiente CI/CD para você conseguir dar escala e fazer essa automação funcionar. E, principalmente, o pipeline não pode parar. Deve ser uma coisa absolutamente excepcional, só as vulnerabilidades mais críticas, das mais críticas, que vão estar naquele cenário de para o processo e não deixa fazer deploy, não deixa seguir adiante. O erro comum que todo mundo comete de segurança, quando vai começar, por exemplo, a botar uma ferramenta de SAST no pipeline de CI/CD, é que vulnerabilidades altas e críticas, ou médias, altas e críticas, param o pipeline. As pessoas rapidamente vão começar a ignorar você, a fazer maneiras de evadir os testes. O que você precisa é deixar o pipeline funcionar, porque a velocidade está dando todo tipo de ganho para a empresa, e trabalhar junto com as pessoas desde o início para tentar cortar esses problemas no início e transformar a resolução dos problemas no foco do próximo sprint daquele time de desenvolvimento, né? De forma realmente priorizada. E eles não vão ter tolerância para falso positivo. E é nossa responsabilidade enquanto segurança lidar com os falsos positivos, tunar as ferramentas, pressionar os fornecedores, fazer as configurações. Meu tempo já acabou, eu vou passar muito rápido pelos meus últimos slides. Mas agora alguns conselhos práticos simples, tá? Ferramentas de CI/CD são uma bênção, mas elas podem ser também uma ameaça. Elas são uma bênção em que sentido? CI/CD, para quem não conhece, CI é a parte de automatização, essencialmente de testes, né? Continuous Integration, quando falava de teste de integração, você efetivamente, toda vez que tem uma mudança no código, você está rodando um conjunto de atividades que vai checar aquele código e vai ou gerar reportes, ou enfim. E você tem o CD, que é o Continuous Deployment, o Continuous Delivery, eu já vi os dois termos sendo usados, que é quando você efetivamente compila o binário, ou você empacota e você faz deploy para produção. Você consegue, por exemplo, ter ambientes de produção que só o sistema de CI/CD tem acesso. Nenhum desenvolvedor e mesmo o time de Ops tem acesso só naquele cenário de, olha, quebre o vidro em caso de incêndio, né? Então você consegue minimizar a quantidade de pessoas e o nível de privilégio que elas têm em diversos ambientes através da ferramenta de CI/CD. Mas aí o que acontece é que CI/CD vira um concentrador de risco. Se o sistema de CI/CD é um só e ele tem acesso a todos os ambientes para poder fazer deploy, ele tem acesso a todos os repositórios de código para fazer os testes, ele virou um concentrador de risco gigante. E aí eu tenho a imagem do Jenkins aqui, porque o Jenkins, quem já fez pentest sabe, é uma ferramenta muito frequente de ataques, porque é uma ferramenta que é insegura por default. Você tem que ligar a autenticação nele, eu não sei se nas últimas versões ainda é assim, mas por default nem a autenticação ele exige. Ele tem um shell em que você consegue digitar comandos que vão parar no sistema operacional do servidor que ele está rodando por default. Enfim,
é muito divertido. E é um sistema de CI/CD open source, amplamente utilizado. Não é o único, tem opções muito melhores, mas, enfim, muito Jenkins exposto para a internet, grande quantidade de vulnerabilidade, muitas delas com Remote Code Execution. Então, não esqueça que o CI/CD é uma superfície de ataque nova que precisa ser tratada. Eu vou muito rapidamente falar sobre duas maneiras novas que tem de se lidar com infraestrutura e fazer deployment de aplicações, que são containers e serverless, né? Basicamente, containers são uma maneira mais prática de você empacotar o que seria uma máquina virtual, só que ele é mais eficiente do ponto de vista de performance, porque na prática, na infraestrutura, é como se fosse um processo e não uma máquina virtual inteira que tem que dar boot no sistema operacional, etc. A grande importância que container tem para a segurança é assim, as ferramentas de endpoint que você tinha não vão entender containers, você precisa de ferramentas específicas para conseguir ter visibilidade do tráfego entre containers, porque as ferramentas hoje não conseguem lidar de forma simples com comunicação entre processos dentro de uma mesma máquina, e essencialmente é isso que containers são, quando eles estão funcionando. E a outra coisa é que containers incluem pacotes de sistema operacional, pacotes de código. Então, quando você tem uma aplicação que está containerizada, faz parte do repositório de código e está debaixo do controle do desenvolvedor quais são os patches de sistema operacional que estão sendo aplicados. O desenvolvedor não está preocupado com isso em geral. E você tem muitos casos de imagens amplamente utilizadas de container, que são dados como base para as pessoas, para o desenvolvedor. Vou pegar essa imagem padrão aqui que todo mundo usa de Java, depois eu vou só adicionar a minha aplicação e mandar rodar. Só que essa imagem base que ele está usando tem dezenas de vulnerabilidades graves e vai botar o teu ambiente de produção em risco. Então, se você provavelmente sequer tem visibilidade disso, a não ser que você tenha uma ferramenta de CWPP. E a Carol vai falar sobre isso mais à frente. E por último, agora tendo dito isso, eles são uma ferramenta muito útil e vão aumentar a produtividade do seu time de desenvolvimento. E por último, eu acho que uma opção ainda mais evoluída é a opção de serverless. Quando você fala de serverless, você está falando de aplicações que não têm servidores, não têm um sistema operacional. Você simplesmente usa um function as a service, que você sobe só o código, o seu provedor de nuvem está cuidando de toda a infraestrutura, de replicar servidores, de fazer tudo para você, e você cuida essencialmente do seu código e da configuração de permissões. Isso vai te permitir abstrair todo um trabalho de patching, de hardening, de escalabilidade, de infraestrutura e te permitir focar na segurança do código, das bibliotecas. Mas, de novo, aqui existem as ferramentas de segurança tradicionais que a gente está acostumadas, não sabem necessariamente lidar com esse tipo de aplicação. E, mais uma vez, a categoria de produto de CWPP é o que vai te ajudar com isso. Mas é um caminho bom, um caminho diferente, mas que vai te dar mais responsabilidade de segurança para o provedor que está automatizando isso bem, que vai ser o seu provedor de nuvem, né, que tipicamente vai fazer um trabalho muito melhor que a net das empresas. Então, eu não vou abrir para perguntas agora, a gente vai deixar as perguntas para o final. Aqui são 3 apresentações que eu usei como base para esse material, e esses slides vão ficar disponíveis depois, para quem quiser enxergar. Eu estou passando aqui agora o controle de apresentação para a Carol, para ela conseguir mostrar os slides dela. Enfim, gente, é uma introdução muito alto nível, com o tempo que a gente tem. A gente está à disposição no final para perguntas e também, se alguém quiser, obviamente, conversar sobre isso com mais detalhes lá na sua empresa, vai ser um prazer fazer aí uma reunião one-on-one ou discutir com vocês. Eu estou vendo o seu PPT já aqui, Carol. Maravilha. Me escuta bem? Então tá bom. Obrigada da apresentação. Foi uma aula até para mim, também aprendi bastante de DevOps, e agora a gente vai falar um pouquinho de DevSecOps. Tudo o que você falou, acho que traz uma arquitetura nova, né? Um novo modo de fazer software e fazer aplicações que trazem muitas facilidades. E você falou uma coisa importante, automação. Quando a gente automatiza, tudo fica mais fácil, mais rápido, e a gente consegue ter mais volume e uma elasticidade. Só que quando você fala em automatização, você também automatiza um problema se esse tiver... se ele for existente, né? Então, automatizar o que não presta é só espalhar e crescer o problema. Então, é por isso que sim, a segurança, né, repetindo de novo o que você falou, a segurança tem sim que se readaptar. Aquele modo de só dizer não, 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 colocar bloqueio não existe mais no mundo de segurança. E esse time novo que vem para as empresas de DevOps, né? DevOps não é um cargo, DevOps é um conceito. Esse time de DevOps
eles não aceitam bloqueios, né? Então, é o que você falou, você fez a analogia do publicitário, você tem que deixar esse pessoal livre, criando, e segurança tem que penetrar nesse meio sem causar impacto, porque a gente está falando muito de novo, agilidade, automação e performance. Então, o que eu vim falar para vocês? Eu vim justamente trazer um pouco de luz no fim do túnel, mostrar algumas formas que você tem para proteger o que a gente chama de Cloud Native Applications, aplicações nativas de nuvem. Então, quando a gente fala, pensa no Netflix, aquela aplicação que agora na quarentena deve ter dado um boom de acesso. Então, como é que você faz um boom de acesso numa aplicação? Você tem que deixá-la escalável e ela se usa desse poder dos containers, né, dos microserviços, para escalar de forma mais fácil e uma estrutura, enfim, automatizar esse crescimento, dar conta dessa demanda da gente quarentenado assistindo filme e série o dia inteiro. Então, esse é o tipo de aplicação Cloud Native, que ela se utiliza de containers, de microserviços, elas são desacopladas, são orquestradas, enfim. Como proteger esse tipo de aplicação se eu não posso simplesmente ter uma janela de mudança, aplicar um patch, deixar para o final, né? Como é que eu faço essa segurança, como você falou, o shift left? Então, eu tenho a tarefa, né? Isso falo porque eu pertenço à classe, falar para uma mulher falar pouco é difícil, ainda mais vendedora. Eu vou tentar manter o tempo para a gente abrir para perguntas no final. Tá certo? Vamos lá, então isso aqui para preocupar vocês, né? Até 2022, está chegando, mais de 75% das organizações globais estarão rodando aplicações containerizadas em produção. Então, aí tudo trabalhando nessa arquitetura que o Cierra acabou de explicar para vocês. E o que é isso, né? Então, a gente tem que se adaptar a essa nova onda, essa nova forma de desenvolvimento de aplicações. E o Gartner, ele determinou 3 pilares básicos de segurança quando você fala de segurança em nuvem, que tem tudo a ver com o que o senhor já falou, com essa questão de DevOps e trabalhar com container. Eu tenho o CASB, que ele basicamente, vou falar tudo a muito grosso modo aqui para dar tempo, o CASB, ele vai proteger as suas aplicações em nuvem, que são aplicações dos outros, vamos pensar assim. Então, é quem vai trazer a segurança para o seu Office 365, para o seu Salesforce e outras aplicações corporativas que rodam na nuvem de gerência dos outros. A gente vai focar nessa apresentação em 2 frentes. O CSPM, Cloud Security Posture Management, que é gestão de postura segura de nuvem, né? Vou falar mais para frente disso. E o Cierra mencionou bem no finalzinho da apresentação dele, o CWPP, que é a Cloud Workload Protection Platform, que é a segurança justamente desses pedacinhos que ele comentou, que pode ser tanto um container quanto uma função no ambiente serverless. Então, vamos lá explicar para... Eu falo que é explicar... Sempre que eu tento explicar alguma coisa de segurança, eu penso que eu vou explicar para minha mãe. Não sei se ela conseguiu entrar na call. Vamos tentar da forma mais lúdica possível. Pensa num Mini Cooper. Mini Cooper tem 2 portas e geralmente tem um único dono. Então, para você garantir que as portas desse Mini Cooper estão trancadas, é simples. Você é responsável pelas 2 portas do Mini Cooper. Aí você pensa num ônibus, ou em alguns ônibus que estão dentro lá do terminal de ônibus de uma empresa, sei lá, Viação Cometa. Eles têm vários motoristas compartilhados. É complicado você gerenciar que todas as janelas estejam limpas, fechadas ou trancadas, ou que as travas estejam funcionando, mas não é impossível, basta ter um processo que funciona. Agora, imagina um castelo, né, talvez até maior que esse que eu coloquei na foto, com um monte de janelinha, e você tem que gerenciar isso daí. Não tem funcionário que dê conta. É mais ou menos isso que acontece numa nuvem hoje. A Amazon, por exemplo, ela te entrega toda uma infraestrutura, todo um castelo. E a Amazon, ela tem, acho que 24 regiões, se eu não me engano, isso é uma quantidade enorme de data centers. Ela tem, sei lá, centenas de serviços disponíveis, ela tem milhares de software disponíveis no marketplace dela. Imagina você gerenciar esse monte de coisa ou trazer segurança para esse monte de configuração diferente, gerenciado por várias pessoas. E lembrando, a gente está trazendo toda essa galera de desenvolvimento que, assim como um publicitário, também quer ter liberdade de criatividade, de execução. Então, é aí que entra o CSPM. Ele é uma solução que vai garantir que o seu castelo, que o seu forte esteja seguro. E vai facilitar porque realmente é muito complicado tratar de muita janelinha.
Então, aqui algumas funcionalidades de um CSPM. Então, realizar scans periódicos, então você dá um acesso privilegiado a essa ferramenta, ele vai fazer scans periódicos para descobrir se tem acesso privilegiado em excesso para algum usuário, ou se tem alguma má configuração, ou se você tem um serviço muito exposto. Então, a ideia é trazer um relatório para o administrador desse forte, dessa nuvem, do que está errado ou do que pode trazer problema. Outro ponto importante, quem está ligado nas notícias aí de ataques nesse ambiente de cloud, é comum você ter o seu ambiente de produção, que você está super seguro, pelo menos que todo mundo presta atenção, e você tem um ambiente de dev, de homologação, que está lá largado porque ninguém vai entrar, se não funcionar, se não tiver seguro, não interessa. É aí que é atacado. Aí a galera ataca, cria um monte de container, um monte de servidor, né, prolifera isso tudo para fazer mineração de Bitcoin, por exemplo. Até aí, ok, só que o que acontece? Vem uma conta para você, porque você paga pelo consumo. Então, imagina você está acostumado a trabalhar com, sei lá, 30 nós, algumas centenas de containers, de repente você tem centenas de nós e milhares e milhões de containers rodando código para você, consumindo performance da sua nuvem. Então, o CSPM também vai garantir continuamente te dar alertas do que está acontecendo. O usuário root autenticou, houve uma troca de senha. Então, eu também consigo saber o que está acontecendo dentro do meu forte, dentro do meu castelo, dentro da minha infraestrutura de nuvem, que pode ser Amazon, pode ser Google, pode ser Azure. Então, a ideia é justamente trazer essa segurança além do que a nuvem já te traz. E o brasileiro tem um péssimo hábito de terceirizar a responsabilidade, né? A gente vê que as mães terceirizam educações para os filhos, para as babás, para as escolas, né? E hoje eu estou vendo pais e mães virarem professores dentro de casa. Mas você não pode terceirizar a segurança da sua aplicação, do seu dado, para a sua nuvem. Sim, a sua nuvem, a sua estrutura tem, quer dizer, voltando, a Amazon tem responsabilidades, a Azure tem responsabilidades em relação à infraestrutura que ela te entrega, mas a responsabilidade é compartilhada. Então, eu peguei esse exemplo aí que eu estou mostrando no slide, que é a matriz de responsabilidade compartilhada da Amazon, e ele mostra que a Amazon tem uma certa responsabilidade do que está por fora, enquanto o usuário tem do que está por dentro. Então, se o usuário não cuidar da segurança do seu ambiente, dos seus dados, dos seus serviços, a Amazon não pode ser responsabilizada porque atacaram o meu ambiente e criaram um monte de servidor para fazer mineração de Bitcoin, sendo que sua senha de root era um lixo e você deixou um monte de porta aberta no seu ambiente. Aliás, convido a todos a assistirem a palestra do Montoro, né, que falou justamente sobre segurança de S3 da Amazon, que é uma porta que pode ficar aberta e trazer problema, então assistam lá, também da Tente. Vamos lá. E aí eu convido a todos, quem quiser conhecer como funciona uma solução de CSPM, a Aqua tem uma que fica dentro do nosso site, /signup, é cloud.casec/signup, desculpa, e essa versão, a gente tem uma versão open source, então gratuita aí para quem quiser provar, mas isso fica para depois. Bom, falamos um pouco de postura de nuvem, agora falar um pouco de CWPP, que foi o que o Sierra mencionou no final, que é justamente trazer segurança para esses workloads ou esses containers ou esses pedacinhos incontroláveis aí que ele comentou, que você não pode aplicar um patch nesses containers. Você não pega um container e fala, eu vou fazer uma gestão de mudança, vou aplicar um patch, fazer um rollback, não existe. O container é uma entidade, é uma unidade que ela dura, às vezes, dias, às vezes, segundos. Às vezes, um container sobe na sua infraestrutura para fazer um serviço, uma conexão e acabou, morreu. Então, é o que ele falou, deu problema, mata o container e volta para o desenvolvimento. Mas segurança nunca é assim. Nesse mundo nunca é tão lindo, então você tem que aplicar segurança em ambientes inseguros. O seu container tem uma vulnerabilidade, mas você não tem um fix ainda para essa vulnerabilidade, e ela tem que rodar, senão você para a sua aplicação. E aí, o que você faz? Então, falando agora de segurança de cloud, a gente tem 3 frentes, né, que a gente tem que pensar. A segurança do build, que já vai ficar claro para vocês, que é o shift left, como comentou o Sierra. A infraestrutura, então pensar na sua estrutura que está por detrás. Desculpa, estou com uma animação aqui, acho que faço sozinha. A estrutura que está por detrás, que inclui a sua nuvem e o seu orquestrador desses containers, e também o seu workload, que é o runtime, é isso tudo em produção.
que é tão difícil aplicar o tal do PET, como é que a gente aplica segurança? Então, deixa eu só pausar a aplicação, senão vai rodar sozinho. Continuam vendo minha tela? Sim, estamos combinando aqui. Um instante, eu voltei aqui, desculpa. Então, falando do build, primeiro a gente pensa, né, do shift left. Por que o shift left? Você tem que pensar no software segurança como design. Você tem que colocar segurança quando você desenvolver o código do seu produto, porque não tem o depois. Porque ele falou muito certo, o time de segurança está acostumado a jogar qualquer coisa no ar e, deu ruim, vamos lá e a gente corrige. Depois a gente tem a revisão daqui a um mês. Não, você tem que já lançar segura a aplicação. O código tem que nascer seguro. A gente sabe que isso não funciona na vida real. Como garantir um código seguro, né, na vida real? Eu tenho que garantir que os meus containers, ou as imagens de onde vão nascer os meus containers, sejam aprovadas. Como? Eu estou com sérios problemas aqui de animação. Desculpa. Deviam ter trazido alguém da área de tecnologia para apresentar em si. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que aprovar essas imagens em primeiro lugar. Como? Scans de vulnerabilidade. Eu tenho que garantir que dentro dessas imagens não tenham nenhum secret, nenhuma senha, nenhuma chave, porque isso depois fica exposto, isso vai às vezes para um repositório público. Eu tenho que garantir que não tem dados sensíveis. Eu tenho que, enfim, eu tenho que garantir que todas as políticas sejam cumpridas e que essas imagens sejam aprovadas. Sejam aprovadas, eu garanto que pelo menos os meus containers vão nascer de fontes, né, de sementes mais seguras. E também é importante você, se tiver essa possibilidade, ter uma forma de testar em produção, ou esse conceito que a gente utiliza na área de segurança, o sandboxing. Você também testar essas imagens num ambiente real, sem que seja real. Então, é importante fazer isso tudo antes que a aplicação de fato exista, né? Que o build, o shipping, perdão, seja feito. Então, aqui falando agora da minha infraestrutura. De novo, me perdi. O que é a minha estrutura? Eu tenho dois pontos principais, a minha nuvem e o meu orquestrador. A minha nuvem, eu vou garantir a segurança utilizando soluções de CSPM, que vão fazer esses scans periódicos, vão garantir que as políticas estão bem feitas, vão seguir boas práticas definidas por frameworks conhecidos de mercado. Eu não tenho nenhum super usuário explorando o seu poder, eu não tenho nenhuma proliferação de container sem que eu saiba. E o meu orquestrador, eu preciso garantir que o Kubernetes, que está por detrás do meu container, também esteja seguro, meu Docker esteja seguro. Então, como fazer isso? Com ferramentas que chequem vulnerabilidade dentro dessa arquitetura, que chequem que a configuração do meu orquestrador também siga boas práticas de configuração. Por exemplo, posso fazer propaganda porque é gratuito, o QB Hunter, que é um pentest para Kubernetes, o QB Bench, que é a checagem de sysbenchmark para Kubernetes, também disponível lá no nosso site, para você checar a infraestrutura. E, por fim, não menos importante, eu tenho a segurança dos meus workloads. Vou voltar minha câmera. Que seria a proteção dos meus containers em runtime. Container ou funções em runtime. O que seria isso? É quando a aplicação já está viva, já está rodando. Como que eu aplico um patch num container, sendo que não existe esse conceito de aplicar patch? Eu tenho que ter funcionalidades específicas para esse mercado. Por isso, de novo, repetindo o que o Cera falou, a segurança tem que se reinventar, porque o que a gente tinha antes não funciona para essa arquitetura. Então, você vai em empresas extremamente maduras na área de segurança, que seguem processos, têm produtos, enfim, compraram excelentes produtos, têm fornecedores de qualidade, mas se eles vão mudar para uma arquitetura de cloud native, tudo que eles têm, a grande maioria não serve. O que você pode trazer para esse mundo de runtime adaptável para essa arquitetura cloud native? Análise comportamental desses containers. Então, garantir que eles estão seguindo uma baseline de bom comportamento e tentar pegar essas nuances de desvio. Visibilidade é algo que antes a gente brigava com o DBA, que não queria ter visibilidade, agora é o desenvolvedor. Então, você pode trazer visibilidade, o que você não vê, você não controla, você não protege. Você consegue criar whitelisting de comandos ou blacklisting de comandos.
Quando eu falo whitelisting, tem um conceito que a Apple utiliza, que é, eu analiso o que é importante dentro do container. Então, tem aquele monte de código, e não tem como ser menor, porque desenvolvedor vai herdar código, vai herdar biblioteca, e eu tenho uma porção de código não utilizada, sendo que o que eu preciso é só aquela funçãozinha lá do meio. Então, eu garanto que essa porção de código, em cima e embaixo, que eu não preciso de fato, eu não seja acessível. Eu bloqueio, permitindo somente aquela função necessária do container para evitar uma superfície de ataque muito grande. Então, é tentar restringir o acesso a esse container o mínimo possível e garantir um conceito básico enfim, extremamente importante desse mundo, que também foi mencionado na sua palestra, Sierra, na sua apresentação, sobre a imutabilidade do container. Para o mundo de segurança, isso é fantástico. Nasceu de uma imagem segura, ela tem que ser segura até o fim, porque ela é imutável, ela não vai mudar do começo ao fim do ciclo. Mas, de novo, a vida não é tão simples assim, o mundo de segurança não é tão lindo. Claro que o seu container, que deveria ser imutável, ele pode sofrer uma injeção de código com alguém que tem um acesso privilegiado, ou pode ser uma violação de alguma vulnerabilidade, enfim. Pode injetar um código e o seu container, que era para fazer A, B e C, ele começa a fazer D, E e F. É que nem você ter um trem. O trem ele vai para frente e para trás. Não tem como o trem andar em curva. Mas se o trem descarrilar, é porque está errado. É mais ou menos como container. Você tem que garantir a imutabilidade e essa é uma função que uma solução de runtime precisa fazer. E, por último, não menos importante, que eu não comentei, é a microsegmentação. Garantir firewalls regras de firewall entre esses containers ou esses serviços. Eu vou passar rapidinho aqui por 2 slides, eu não vou entrar em detalhe desse, que é, bom, sobre a imutabilidade, que a gente chama de drift prevention, que é justamente seu container não mudar no meio do caminho, e o whitelisting, que é você permitir somente o que é necessário da execução do seu container. Esse aqui eu acho interessante para exemplificar por que é importante a microsegmentação. Prometo que está acabando. Aqui eu tenho um e-commerce, com vários microserviços, cada um fazendo uma coisa. Eu tenho um microserviço que vai fazer a busca, um campo de busca, eu tenho... Vamos supor que eu tenho campo de busca, eu tenho banco de dados, eu tenho minha engine de pagamento. Então, está aqui os meus serviços representados aqui, ludicamente, facilmente para ser entendido. E vamos supor que o meu campo de busca, aquele que está lá no browser, que eu vou, enfim, navegar e buscar meus produtos, ele converse com minha engine de pagamento. Isso, a ferramenta, ela tem que te dar visibilidade para você enxergar, porque é um mundo totalmente... É complicado, é muito container, é muito serviço, é muito distribuído para você ter uma visibilidade tão clara como você tem na arquitetura que a gente trabalha hoje. Então, tendo essa visibilidade, você pode falar, poxa, minha busca falando com minha engine de pagamento, não, minha busca ela tem que falar somente com o meu banco de dados. Então, eu consigo bloquear essa comunicação. E outro ponto importante de uma solução de runtime é você garantir que, como você não deve, por boa prática, ter uma senha, uma chave, um secret chumbado nessa imagem, você tem que garantir que você tem que ser um broker de credenciais para entregá-las quando necessário. E, obviamente, tem soluções que se integram com outras soluções de vaulting, como HashiCorp, CyberArk, o próprio Vault da Amazon, enfim, garantir também a proteção dessas credenciais. E agora, já chegando ao fim, para a alegria de todos, agora todo mundo fala, né, que nós, fornecedores, a gente mais escuta. Coronavírus, eu não consigo mais manter projeto, eu não consigo mais comprar nada, acabaram meus investimentos, seus problemas acabaram. Carolina aqui veio apresentar para vocês 4 soluções open source, grátis. Lá no GitHub, você pode baixar, começar a testar. Se precisar de ajuda, o Sierra e a Tente pode ajudá-los, Carol Bosa e Carol Valência, que está aqui nos assistindo, também pode ajudar. O Trivy, ele é um scan de vulnerabilidade integrado ao CI/CD. Então, sim, Sierra, as nossas soluções se integram ao CI/CD. Então, você consegue automatizar esses scans, essas checagens. Enfim, de forma automática, é um scan de vulnerabilidade que foi avaliado recentemente. Passamos na frente do Claire, Sierra compartilhou
esse estudo hoje comigo. O CloudSploit é a ferramenta de gerenciamento de postura de nuvem, que, enfim, a gente tem a versão open source, é só baixar, cadastrar, passar a rodar. O KubeBench, o KubeHunter que eu comentei, checagem de sysbenchmark para Kubernetes e pentest para Kubernetes. Convido a todos a participar do nosso webinar de lançamento amanhã, às 13 horas, horário Brasil, para se registrar. Aquasec.com, vai em Resources, webinar. Eu sei que alguns de vocês já devem ter recebido o meu simpático spam essa semana, convidando-os, que é o webinar sobre a nossa solução de sandboxing, que é um lançamento no mercado, é uma revolução nesse mercado, oferecer um sandboxing para imagens para ambiente de cloud. E aí eu fecho dentro do tempo. Eu sei que é um clichê, eu sei que todo mundo que trabalha com segurança já deve ter ouvido isso. A gente só consegue ter carros que correm cada vez mais rápido, carros cada vez mais velozes, porque a gente tem o freio. Então, é o freio que permite a continuidade do seu negócio e da sua segurança. E falando tanto de agilidade, de automação, que o Sierra falou tanto na apresentação dele, se eu não tiver uma forma, um freio, um breque, que é a segurança nesse ambiente, eu não vou conseguir viabilizar uma automação, uma escalabilidade tão necessária para esse mundo. E aí eu trago essa brincadeira aqui, que é justamente você não pensar somente em integração e desenvolvimento contínuo, mas também em segurança contínua, integrar no seu CI/CD funcionalidades de segurança. Sierra, abra seu microfone e converse comigo. Carol, eu queria aproveitar e mostrar uma coisa interessante. Você mencionou o Trivy, deixa eu voltar a virar apresentador aqui, e deixa eu compartilhar uma coisa interessante. Peraí, eu quero mostrar o meu Google Chrome aqui. Isso aqui, eu espero que vocês estejam vendo, né? É um projeto muito interessante de um pesquisador da Kena Security, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma startup lá de Chicago, americana, que faz um trabalho de data science muito legal. Eles pegaram o Trivy, que é essa ferramenta. Vocês lembram que eu comentei na minha apresentação? Quando você usa tem uma imagem de container, por exemplo, lá no Docker Hub, né? É o que os seus desenvolvedores estão usando como base. Então, ele vai fazer uma aplicação, vai pegar uma imagem base de Python, de Java, de qualquer outra coisa. Então, o que esse cara fez, ele pegou as 1000 aplicações que foram mais baixadas, quando você vê essa coluna pools aqui, né? É quantas vezes essa imagem foi baixada para alguém rodar um container, né? Pensa, ele está pegando uma imagem de máquina para startar uma VM, mas é o equivalente do mundo de containers. E ele vê, todo dia ele está atualizando essa estatística das 1000 imagens mais baixadas do Docker Hub, que é o maior repositório de imagens do mundo, e quantas vulnerabilidades eles têm, e qual é o score que a Kena dá, de 0 a 1000, se eu não me engano, de quão severas são as vulnerabilidades. Então, aqui para dar um exemplo, olha, dependendo da imagem de Python que você usar, você pode ter 0 vulnerabilidade ou você pode ter 418. Se você for olhar lá, o seu desenvolvedor vai procurar uma imagem de Java, você pode ter 4 ou você pode ter 527. Né? Eu vou pegar aqui, sei lá, um CentOS. Você pode ter quantas vulnerabilidades você quiser praticamente, e você olha assim, essa imagem com 489 vulnerabilidades é a imagem base de CentOS do OpenShift, organização OpenShift, imagem base de CentOS, quase 93 milhões de pools, né? Então, assim, tudo bem, a última atualização dela foi em 2017, então talvez seja uma coisa de comunidade, não está sendo atualizada, mas isso aqui está disponível, as pessoas estão usando. Um desenvolvedor desavisado que não tem informação melhor, nunca viu essa ferramenta, não tem uma ferramenta para ajudar ele a escolher, vai fazer decisões ruins porque está fácil tomar decisão ruim, né? Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita pela Kena usando o Trivy, que é uma dessas ferramentas open source que a Carol mencionou aí da Aqua, que é uma ferramenta muito bacana. Eu recomendo vocês darem uma olhada nela. Tá? Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, né, tem essa funcionalidade de perguntas aqui do GoToWebinar, ou se preferir pode mandar no chat, a gente responde. A gente vai aqui dar alguns minutos para se alguém quiser fazer alguma pergunta. E, independente disso, eu queria agradecer a todos que vieram. Eu vou mencionar a Carol, que a sua mãe sim apareceu, ela mandou uma pergunta aqui, já se manifestou, então fico muito feliz, seja muito bem-vindo, Maria Ângela.
E mais uma vez reforçar que a gente está à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem aqui, ou quem quiser entrar em contato depois no contato@tentsecurity.com. Vai ser muito, muito bem-vindo. A gente pode também entrar em muito mais detalhes do que a gente conseguiu aqui. Eu postei no chat o link para o webinar de segurança S3 que o Montoro mencionou. E a gente também está com um treinamento que vai acontecer no mês de junho, que é o treinamento que a gente chama de AWS Cloud Infrastructure Security. Eu botei aqui agora também no chat um link para a página do Simpla. Vai ser um treinamento online, feito às terças e quintas, depois do horário comercial, né, das 7h30 às 9h, às 10h, todos os dias. Terças e quintas, durante 5 semanas. Feito 100% online, para cobrir segurança de ambientes AWS, que é um treinamento muito prático, que eu acho que vai ser muito interessante para o pessoal ter uma boa noção dos problemas. Eu e o Montoro somos os instrutores. É divertidíssimo, então se alguém tiver vontade de aprender um pouquinho mais sobre segurança de AWS, o preço está bem bacana e eu acho que vale a pena aproveitar a oportunidade. Olha, só para você saber, Carol, muita gente aqui dando parabéns, né? O Ricardo, o Alexandre Olívio, o João Passos, dizendo que gostaram muito do conteúdo, mas eu estou imaginando que não devem ter mais muitas perguntas. Você tem algum comentário final, Carol, para a gente encerrar? Não, eu queria agradecer também, te dar parabéns, eu gostei muito da apresentação, eu acho que é muito... Nós de segurança, me incluo, a gente não está acostumado com esse mundo novo de cloud, né? Então, para mim, eu tive que estudar muito para saber um nada, e eu vejo que os nossos colegas, né, CISOs, né, os CSOs, que são o nosso networking de comunicação, eles também não sabem tanto de cloud e esse desafio está caindo no colo deles. Então, eu acho que é o nosso dever dar mais palestras educativas, principalmente atente como consultoria. A carga, a bagagem que vocês têm precisa sim ser compartilhada e ajudar esse mercado de segurança que está sendo cobrado desses requisitos e não sabe nem por onde começar. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui do Attila, que perguntou assim: vocês têm alguma ressalva para a utilização de ferramentas Cloud Native, como AWS Inspector, GuardDuty, etc.? Então, que bom que você perguntou isso. Se você for no blog do site da Tente, Attila, tem um artigo que a gente fez, um trabalho de pesquisa muito legal que o Montoro fez, Rodrigo Montoro, sobre o AWS Inspector. Eu não recomendo o uso do AWS Inspector, é uma ferramenta bem limitada, ele faz análise de vulnerabilidade dentro de VMs, né, de vulnerabilidade de sistema operacional, etc. Ele tem um conjunto de problemas que estão bem explicados lá. Até, Montoro, se você puder achar o link e postar, ou se quiser fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo. Tá? Fora isso, existem vários serviços de segurança que cada fornecedor de nuvem oferece e tem serviços sensacionais de segurança e alguns, inclusive, sem custo que você pode usar. Então, só para falar de AWS, por exemplo, eles pegam um dos concorrentes do Trivy, que é o Claire, só para dizer, o Trivy é melhor e enfim, tem comparativos mostrando isso, mas enfim, existe a funcionalidade nativa na AWS de quando você tem imagens no repositório de imagens de container deles, que é o ECR, né, que é o Elastic Container Registry, você consegue fazer scans sem custo. Na Azure tem custo, no GCP tem custo da primeira vez, depois você pode reescanear o mesmo container, a mesma imagem quantas vezes você quiser sem custo. Mas esse seria um ótimo serviço para você usar, é um lugar muito fácil, muito prático de começar. Né? Se você não quiser, de repente, vou ter que usar uma ferramenta open source, está ali, é suportado pelo meu fornecedor de nuvem. Controle de segurança de rede, por exemplo, na AWS, é de graça. Se usar Security Group não tem custo nenhum. Na Azure você tem que pagar pelo Firewall, se não me engano, no GCP também é de graça. Tem muita coisa legal que você pode usar na nuvem, que criptografia na AWS é quase de graça. No GCP também, a Azure já cobra um pouco mais. Então, você tem que conhecer cada ambiente de nuvem, entender os controles disponíveis, os serviços de segurança que cada fornecedor de nuvem está provendo, e alguns deles vão ser ruins, como o AWS Inspector, alguns deles vão ser maravilhosos, como o Defender ATP da Microsoft, que é uma solução de endpoint sensacional. O Sentinel da Microsoft, né, do Azure, que é muito bom, não tem nada parecido nem na Google, nem na AWS. Então, assim, você tem que olhar para o seu provedor de nuvem, olhar para as suas ferramentas que ele está provendo, fazer uma análise do que vai atender a você e escolher.
E é uma das coisas que a gente se propõe a ajudar as empresas a fazer, mas obviamente tem ampla documentação disponível, você pode entrar em contato com os fornecedores nuvens, você pode fazer testes, você não precisa gastar dinheiro para isso necessariamente. Certo? Depois tem uma outra pergunta do nosso amigo Nelson Brito para a Carol. Diz assim, como você, Carol, vê a questão de Agile sendo usada para DevOps ou DevSecOps? Não seria um paradoxo? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Repete ela para mim. Como você vê o Assim, Agile? sendo usado para DevOps e ou DevSecOps. Não seria um paradoxo? Eu acho que não. Na verdade, tem tudo a ver, mas eu não sei se você quer... Conceitos que combinam. Eu vejo que o conceito de Agile, que é aplicado em tantas coisas e também em desenvolvimento de código, ele é o fundamento do que a gente chama de DevOps, né? Então, é justamente você utilizar o conceito de Agile em desenvolvimento e operação, utilizando, como você disse, os pedacinhos que você falha e volta mais fácil. Eu vejo que eles se combinam. É isso aí. Não sei se eu E respondi, aí, se essa foi a pergunta. e aí ele tem uma outra pergunta que eu vou tomar a liberdade de responder, mas se você quiser Mas comentar não, depois também, por fica à favor. vontade. Que é assim, Agile é sempre para ontem e Security é sempre um freio. Como coexistir? Uma das coisas muito importantes que eu mencionei na minha apresentação é que essa é uma das falácias que a gente acredita enquanto profissionais de segurança. Repara, quanto mais frequentes são os scans, quanto mais frequentes são os deploys, menor o tempo que leva para corrigir bugs, melhores são os indicadores de disponibilidade. A gente recupera os incidentes mais rápido, a gente tem menos problemas. Então, parece lógico que quanto mais rápido está andando o pipeline, menos controle tem. Mas, na verdade, os riscos caem, porque você está automatizando mais tarefas, você está fazendo as mudanças em pedaços menores, e só por causa disso você já está aumentando a produtividade de todo mundo, que vai impactar a capacidade deles de trabalhar para coisas de segurança, né? Você está reduzindo o risco de uma forma geral. Então, é contraintuitivo. Eu entendo porque você está perguntando isso, Nelson. É contraintuitivo. Eu também tomei um susto quando eu estudei o assunto há um tempo atrás. Mas os números estão mostrando que não é assim que a realidade funciona. Por Eu mais acho que que a a Terra, quando a gente olha para essa plana, ela é mais ou menos esférica. Desculpa, automação é Carol, um falei. aliado da segurança, porque a partir do momento que você consegue fazer direito, fazer seguro, fazer integrado na sua esteira, aí você consegue dar vazão, você consegue ter escalabilidade. Então, a automação, ela é um aliado para a gente, um problema. Isso. Eu tenho uma pessoa aqui que não botou o nome, botou o nome da empresa, então não vou ler, mas ele fez uma pergunta interessante que diz assim, olha, você falou muito sobre time de segurança ter uma habilidade de dev, mas em alguns casos ter um security champion dentro de dev pode ser um caminho para os casos em que o time não tem esse conhecimento. Certamente. Sabe quem fala sobre isso muito bem é a Tânia Janka, né, a She Hacks Purple no Twitter. Ela fala muito fortemente sobre essa ideia de você ter security champions. Certamente pode ser um primeiro passo. Vai ser o seu primeiro sprint. Olha aí, vamos usar o termo de Agile. O primeiro sprint em que você está tentando evoluir para essa segurança que abraça o desenvolvimento é enquanto você não consegue ter os seus próprios times de desenvolvimento, você vai pegando e criando champions. E mesmo depois que você tiver seus próprios desenvolvedores, você quer conquistar os corações e mentes dos desenvolvedores. Você quer estar trabalhando junto com eles. Você quer ter gente dentro do time de desenvolvimento que adora a segurança, que tem orgulho do fato de que entende mais uma coisa e que é capaz de ajudar a empresa a trabalhar de forma segura. Essas pessoas existem. Se você cultivar esses relacionamentos, se você investir nelas, como eu falei, de segurança, pagar por treinamento, trabalhar junto com os caras, dividir as informações, não ser sempre quem está querendo excluir eles, achar que eles são ruins, que eles são a origem de todos os problemas, né? Se aproximar, é aí que você vai ter a soma. E, obviamente, não é só tudo flores, tem que ter accountability. Quando der problema, todo mundo está no problema. Não é dev jogando código para Ops falando que o problema é seu e Ops jogando problema para segurança. É incidente de segurança, o problema é seu. Na hora que acordar de madrugada, tem que acordar todo mundo de madrugada e trabalhar junto para resolver o problema. Que é uma outra maneira também de envolver eles no processo. Algum comentário sobre isso? Porque agora tem uma pergunta do Fernando para os dois aqui. Não, eu concordo. Assina embaixo que se diz.
Meu amigo Fernando Montenegro, da 451 Security, que cobre essa área, então é uma honra ter uma pergunta dele, ele cobre lá para essa empresa a área de cloud, né, e muita coisa da área de DevOps, CWPP. Ele diz assim: onde vocês veem os obstáculos que impedem a melhor colaboração de DevOps e Security? É ensinar Security sobre DevOps? É cobrar segurança de DevOps? É convencer o CIO de que dá para ser feito? Eu vou tentar responder primeiro também, Carol, depois você me ajuda. Eu acho que são todas as anteriores. Eu acho que a gente de segurança chegou atrasado nessa discussão, começou pelo time de desenvolvimento, depois o pessoal de Ops entrou e a gente ainda está correndo atrás. E, mais uma vez, é natural porque nós somos avessos à mudança, avessos a risco. Mas parte da profissão que a gente exerce. Eu acho que o primeiro passo é segurança se mexer. E, por outro lado, muitas vezes, em parte porque a gente não sabe explicar e em parte porque as prioridades não são essas, os incentivos da área de negócio que está ali cobrando a área de dev e de ops para entregar resultado, não está com segurança em primeiro lugar. Porque faltou um trabalho de conscientização da área de negócios, usando linguagem de negócios para explicar para eles por que é no interesse deles fazer segurança. Ou eles estão traumatizados com um modelo de segurança que sempre atrasa tudo, sempre quer parar tudo, sempre quer dizer não, em vez de ajudar eles a entregar as coisas com segurança desde o início, de participar junto do pipeline e não desacelerar o pipeline, e a entrega dele e o benefício que a empresa vai ter de negócio. Então, eu acho que é mais culpa de segurança do que das outras áreas, mas é um pouquinho de cada coisa, né? Faz sentido, Carol? Faz sentido e eu vou me dar o direito de ser um pouco polêmica. Junta um pouco do ego do cara, do profissional de segurança, que a gente sabe que é. E isso a gente fala, na verdade, assim, não é, eu falei brincando, não é só ego, mas isso vem de um ranço cultural que, até por ser averso a risco, não compartilhar, porque você não chega para o seu colega e fala assim, putz, eu trabalho num banco e tem uma vulnerabilidade tremenda. É uma panela que não abre o que está acontecendo, porque justamente cuida de segurança, cuida de vulnerabilidade, então fica aquela ideia de que o cara de segurança não se mistura. E isso é real. Eu senti, depois que eu saí de cibersegurança para ir para um mundo de DevSecOps, apesar de trabalhar numa empresa de segurança, o que você vê nesse mundo de colaboração é incrível. Então, o pessoal de Dev, o pessoal de Ops, eles se conversam, eles têm comunidade, eles trocam informação, eles se ajudam. Enquanto o povo de segurança, eu acho que nesse preciosismo de não expor a empresa que trabalha e sempre lidando com informações confidenciais, conformidade, vai criando aquela casca e não se mistura. E por isso que eu falei brincando, mas existe uma fama do profissional de segurança ter um ego do tamanho do mundo. E quem não aprender a colaborar, que é justo o que você falou de trabalhar em conjunto, não vai rolar. Só quem vai pagar o preço, quem vai ser prejudicado é a empresa. Então, essa cultura do dev que o Ops também aprendeu, o segurança vai ter que aprender também. É a colaboração e é o que você falou, cada quadrado, não é mais cada um do seu quadrado, cada quadrado vai ter um de cada espécie, um de cada know-how, e vai ter que ter colaboração sim. É cultural a gente não fazer isso. Beleza. Eu acho que isso é o fim das nossas perguntas, então eu vou agradecer a todos. Se alguém tiver pergunta depois, como a gente mencionou, mandar por e-mail, né? As nossas informações de contato, eu acho que estavam aqui no início. Então, meu e-mail e Twitter, o e-mail da Carol, Twitter da Carol. Muito obrigado a todos, foi um prazer e até a próxima edição. Obrigada. Boa noite.